Olá, você, tudo certinho? Eu não vou me alongar muito não, porque hoje a gente vai ver muitas curiosidades a respeito do Bob Esponja. Então fica até o final do vídeo e é nóis! Vamos lá! Inicialmente, o desenho deveria se chamar SpongeBob e não SpongeBob. Isso porque esse era o nome de uma empresa que fazia esfregões. Então, como o personagem se chamava Bob, o criador do desenho, Steven Hillenburg, pensou que resolveria o problema. E de fato resolveu, né? Quando eu tava criando o desenho, Steven Hillenburg, o criador do Bob Esponja, quis manter o nome Esponja. Isso porque a aparência do Bob Esponja pode lembrar um queijo suíço, o que não faria sentido em deixar um queijo suíço debaixo do mar, né? A fenda do biquíni existe no mundo real. A fenda do biquíni fica localizada no mundo real, no atol de Bikini, um recife de coral real, nas Ilhas Marshall, que foi o local de vários testes nucleares após a Segunda Guerra Mundial. Isso daí ajuda a entender o porquê que alguns personagens de Bob Esponja são tão loucos. Ah, e o nome desse local também deu origem àquela roupa de banho, o biquíni. Depois de um comentário feito pelo diretor do desenho de que cada um dos principais personagens seria um pecado capital e não explicar quem é quem, os fãs elaboraram uma teoria explicando isso da seguinte forma: o Sr. Siriguejo seria a avareza, ou a ganância, Plankton, a inveja, Patrick, a preguiça, Sandy, o orgulho, Lula Molusco, é claro, a ira, Gary, a gula, e Bob Esponja seria a luxúria. Fica difícil imaginar o Bob Esponja representando a luxúria, mas se a gente parar pra pensar que a definição do pecado não se resume apenas ao desejo sexual, mas sim ao desejo incontrolável pelo prazer, seja através do apego aos prazeres carnais ou associado a qualquer costume. Sendo assim, a gente conclui que o Bob Esponja ele tem um desejo enorme de trabalhar, tanto é que ele se recusa em tirar férias, ele tem um apego enorme pelos seus amigos e também pela diversão. No mundo real, Patrick Estrela jamais seria amigo do Bob Esponja. Quem nunca viu Bob Esponja e Patrick caçando águas-vivas ou até mesmo atrapalhando aquele momento de descanso do Lula Molusco? Pois é, quase sempre eles estão juntos e são muito parceiros dentro do desenho. Mas você sabia que isso só é possível no desenho do Bob Esponja? Isso porque na vida real, algumas estrelas do mar são carnívoras, sendo predadoras de esponjas do mar. Dentre todos os personagens principais da fenda do biquíni, temos apenas um que é um peixe. Mas aí a gente vai analisar junto. Patrick é uma estrela do mar, Sandy é um esquilo, Gary é um caracol e Bob Esponja, é claro, é uma esponja marinha. O desenho se passa na fenda do biquíni, no fundo do mar, mas ironicamente, o único dos personagens principais que realmente é um peixe é a Sra. Puff. Se a gente parar pra pensar, ela é a única que é um peixe e que tem alguma relevância dentro da história. Pra quem não sabe que tipo de peixe ela é um baiacu, também conhecido como peixe-balão. O Lula Molusco não é o que ele diz ser. O criador do desenho afirmou que ele é, na verdade, um polvo, mas recebeu apenas 6 tentáculos porque ficaria melhor visualmente e seria mais fácil de desenhar. E por seu nome, seu criador disse que Lula Molusco seria mais engraçado que Octoboy, mas ainda assim, em algumas dublagens estrangeiras, Lula Molusco é chamado de Octo. Você sabia que existe um siri cascudo na vida real? Pois é, e caso algum dia você queira ir até lá para comer um hambúrguer de siri original, você só vai precisar pegar um avião ou um barco até a Palestina e depois seguir até a cidade de Ramallah. E aí pronto, você vai poder conhecer o siri cascudo 100% da vida real. Talvez você não saiba disso, mas Gary, o animal de estimação do Bob Esponja, e Patrick, seu melhor amigo, são parentes realmente muito próximos. Senta aí que eu vou explicar. Em um dos episódios da 4ª temporada do Bob Esponja, o Patrick descobre que ele é um descendente distante do Rei Ameba, o monarca de uma região não especificada no fundo do mar. O Patrick se torna o novo rei e a sua ascensão ao poder faz com que ele se torne um governante tirano. Só que aí ele percebe que isso assustou Bob Esponja. O Patrick abandona o posto de rei. Só que aí o responsável pela coroação do Patrick verifica que tem uma mancha de café no mapa genealógico, revelando que existe outro parente próximo de Patrick, que seria o novo rei. Depois de limpar a mancha de café, é revelado que o novo rei seria Gary, o caracol de estimação do Bob Esponja. Pelo que dá pra ver no mapa, Patrick e Gary são primos de primeiro grau. E falando da família do Patrick, vocês sabiam que ele tem uma irmã? O nome dela é Sam, e ela é assustadora. Eu queria interromper este momento do vídeo para te pedir o seguinte: se você tá vendo essas curiosidades até esse momento e você percebeu que realmente faz algum sentido, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque com certeza isso vai me ajudar a produzir
produzir novos conteúdos. Então é isso, fica com o restante do vídeo aí. Você já reparou que o Sr. Siriguejo e a Pérola não são muito parecidos, né? Então, isso porque talvez o Sr. Siriguejo não seja o pai biológico da Pérola. Só que dentro de Bob Esponja, em um dos episódios, é possível a gente descobrir quem é o pai da Pérola. Isso porque ele tá preso na cadeia, o que faz com que seja impossível dele criar a Pérola. Steven Hillenburg, o criador do Bob Esponja, surpreendeu muitos executivos da Nickelodeon quando ele apresentou o conceito da famosa esponja. Talvez você não saiba, mas a primeira formação de Hillenburg não era desenhista ou diretor, e sim biólogo marinho. No dia em que ele apresentou o programa para Nick, ele levou um aquário para a sala de reuniões e explicou cada elemento dentro dele. Depois disso, ele colocou um desenho de uma forma amarela e quadrada dentro do tanque, apontou para ela e disse: "Esse é Bob Esponja, a estrela do seu novo show." E ele não brincou não, viu? O Bob Esponja, que foi criado em 1999, segue rodando episódio até hoje. Você já deve ter ouvido aquela voz com sotaque francês que aparece em Bob Esponja anunciando alguma passagem de tempo, certo? Alguns momentos depois, 1 hora depois, no dia seguinte... Isso aí é, na verdade, uma homenagem muito bonita feita pelo criador do desenho, Steven Hillenburg. Quando Hillenburg ainda era novo e estava na fase de pensar o que ele queria fazer da vida, ele assistia a muitos documentários e filmes sobre a vida marinha, criados por um francês chamado Jacques Cousteau. Na versão original, a voz dessa vinheta é uma homenagem a ele, especialmente pela influência ao criador de Bob Esponja, que só se tornou biólogo marinho por influência de Cousteau. Quando o criador da série, Steven Hillenburg, faleceu em 26 de novembro de 2018 por esclerose lateral amiotrófica, a Nickelodeon exibiu um comercial em homenagem a ele, com as palavras: "Obrigado, Steven Hillenburg, por fazer de cada dia o melhor dia de todos." De acordo com a arte conceitual, o hambúrguer de Siri originalmente seria chamado de Barnacle Burger, que seria uma espécie de hambúrguer de craca. Craca, para quem não sabe, é um tipo de artrópode, que vem da família ali dos escorpiões, das aranhas, dos crustáceos. Eu não sei vocês, mas eu acho que a aparência disso daqui não é tão agradável. Eu acho que eu prefiro um hambúrguer de Siri mesmo. Quando Steven Hillenburg trabalhava como professor de ciências marinhas no Ocean Institute, na Califórnia, ele criou um livro educacional sobre a vida marinha, chamado The Intertidal Zone. Ele criou personagens baseados em 2 de seus animais favoritos, uma esponja marinha e uma baleia. Anos depois, Hillenburg transformou seu livro em uma ideia para um desenho animado, e os personagens se tornaram Bob Esponja e Pérola. E quase que o Bob Esponja não saiu do papel por conta da Nickelodeon. A princípio, os executivos da Nickelodeon pediram que Bob Esponja fosse uma criança na escola. Então, Steven Hillenburg, criador do desenho, estava pronto para sair da Nickelodeon, já que queria que Bob Esponja fosse um personagem adulto. Para evitar isso, Hillenburg teve a ideia de adicionar um novo personagem ao elenco principal, a Sra. Puff, que é a professora de condução de barcos do Bob Esponja, que permitiu que Bob Esponja frequentasse a escola enquanto ainda era adulto. Quando estava em desenvolvimento, Bob Esponja não seria como a gente conhece hoje. Em sua versão original, a esponja mais querida do mundo usaria um bonezinho verde, estilo de beisebol, sabe? O formato do Siri Cascudo não é nem um pouco normal, né? Pelo menos não é nada comum ver um restaurante com um formato tão diferente. Mas você sabia que esse formato é bastante irônico e proposital? O Siri Cascudo tem, na verdade, o formato de uma armadilha de lagostas. É, rapaziada, o Bob Esponja é sensacional e fez parte da infância de muita gente. E eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo e que tenha feito algum sentido pra você. Mas não vai embora não, eu vou deixar um vídeo aqui pra você para que você possa estar assistindo até o próximo lançamento de vídeo. É isso, um grande beijo pra você e até a próxima. Tamo junto!